Olá, amigos! Como vocês estão? Tudo certo? Por aqui tudo tranquilo e hoje é dia de falarmos de redação URGS. Sim, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem uma redação um pouco peculiar, que traz algum pavor para alguns candidatos, mas é importante, acho que a primeira mensagem que nós precisamos deixar na aula de hoje é: não se assuste. A redação da URGS não é um bicho de sete cabeças, ela é uma redação, inclusive, que muitos candidatos preferem em relação a outros tipos de textos, sobretudo em relação ao Enem. Sim, tem vários alunos e ex-alunos que sempre me dizem que a redação da URGS é muito mais livre, permite que a gente faça reflexões mais aprofundadas, não é um texto tão engessado como aquela redação do Enem, com a qual nós já estamos acostumados. E, de fato, ela realmente não é um texto tão engessado, o que talvez, por isso, justamente, gere uma certa apreensão, uma vez que nós estamos acostumados, às vezes, há mais de 3 anos fazendo o mesmo tipo de texto no ensino médio, aquela dissertação do Enem, que tem uma proposta de intervenção na sua conclusão, realmente nós não estamos falando especificamente disso. Mas a minha mensagem, como eu disse para vocês, é: não se assuste, uma vez que o texto que nós vamos fazer para a URGS, ele é do mesmo gênero textual, do mesmo tipo textual que a redação do Enem. É um tipo de texto do gênero dissertativo argumentativo. Então, ele também é um texto que tem introdução, desenvolvimento, conclusão. Ele também é um texto que defende um posicionamento, um ponto de vista em relação a uma questão que está sendo proposta. Vamos começar falando justamente, então, das diferenças e semelhanças que existem entre esses textos que a gente está preocupado, com os quais a gente está preocupado, fazendo, então, uma comparação, uma relação entre a redação do Enem, que é aquela com a qual nós já estamos acostumados desde o ensino médio, e a redação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em relação a alguns aspectos. Como eu disse para vocês, o tipo de texto que está sendo sugerido, está sendo exigido, na verdade, de nós, é o mesmo, é um texto dissertativo argumentativo. Então, nós não temos que nos preocupar com a tipologia textual, é o mesmo enfoque, né? A defesa de uma tese. A gente precisa sempre lembrar, a matéria-prima do texto dissertativo argumentativo, ela é uma tese, é um posicionamento, é uma resposta a uma pergunta que nos foi feita, o que é que nós pensamos acerca de algum determinado assunto. Em última análise, é isso que nós temos que fazer no Enem e é isso que nós temos que fazer na URGS. Só que os temas são bastante diferentes. O tema da redação do Enem, ele é sempre um problema social, é uma discussão acerca de uma dificuldade que acomete a sociedade, diante da qual nós precisamos nos posicionar. No caso da URGS, isso raramente aconteceu ao longo dos últimos 30, 40 anos. Nós não temos notícia desse tipo de tema. O que nós precisamos observar na URGS é que os temas são mais filosóficos. São discussões mais abstratas, mais subjetivas. Às vezes, inclusive, nos convidando a falar de nós mesmos. Existe um clássico de tema da URGS que justamente nos pergunta qual é o seu clássico da literatura. Então, vejam, é um texto que nos convida a falarmos sobre nós mesmos, falarmos de uma obra literária, naturalmente, mas, ao mesmo tempo, dizendo por que ela é significativa para nós. Aliás, esse é um viés de uma certa tradição que a URGS teve, se é que a gente pode falar de uma tradição ao longo desses anos todos,
que é de textos com um vínculo com a literatura. Lá em 1985, a URGS já perguntava qual é a obra literária, daquelas que você estudou na literatura brasileira, que é mais significativa para você. A URGS fez esse tema, que era sobre também o seu clássico, que aí já tinha um viés mais subjetivo, realmente, nós falarmos de nós e das nossas experiências. Houve um outro tema que perguntava não sobre a literatura, mas sobre um personagem da literatura brasileira que melhor representava a brasilidade. Então, nós tínhamos que discutir o que é a brasilidade, né? Qual é a essência do brasileiro e mostrar qual é o personagem que nós conseguiríamos associar a essa característica. Fugindo um pouco, claro, dessa questão, mas também vinculado ao ato de ler, nós tivemos recentemente um tema da URGS que nos perguntava sobre o livro digital, e o questionamento é se o livro digital, ele, enfim, substituiria o livro de papel ou não. Esse, inclusive, foi um tema que saiu um pouco dessa questão da subjetividade. Nos últimos 3 vestibulares que a URGS fez, nós tivemos os chamados temas de interlocução. Esses eram temas que também nos convidavam a fazer reflexões mais subjetivas e mais abstratas, mas eles nos pediam que nós nos confrontássemos com relação a um outro texto. Então é importante observar, nesses 3 últimos temas da URGS, o que havia era um texto de apoio integralmente reproduzido e um convite a nós nos posicionarmos em relação às ideias do autor. Por isso nós chamamos isso de um tema de interlocução, porque o assunto desses textos, em última análise, é a opinião que esse autor tem acerca de um determinado tema. Então nós tivemos um primeiro tema em que a cronista, autora, escritora Marta Medeiros se posicionava em relação ao Brasil. E nós tínhamos que concordar ou discordar dela. Nós tivemos um segundo tema, em 2019, quando o psicanalista Contardo Caligares se pronunciava em relação à relação de pais e filhos na atualidade. E nós tínhamos que concordar ou discordar de Contardo Caligares. E no último vestibular, que foi feito para entrada, ingresso em 2020, nós tivemos um tema que é baseado num texto de um jornalista que falava sobre a música brasileira, e ele lançava um questionamento acerca da qualidade da música brasileira, né? Ele, aparentemente, claro, ouvindo vários entrevistados, ele nos direcionava a um posicionamento dele de que a música brasileira, a rigor, não estava pior, né? Ao contrário do que, né, muitas vezes as pessoas pensam e comentam, que antigamente a música brasileira era melhor do que hoje. Ele dizia que não, que a música brasileira, na verdade, ela mudou, né? Ela não é pior, ela apenas é diferente. O que é importante observar nesses temas de interlocução? É necessário citar esse autor, citar esse texto que ele escreveu, basear a nossa argumentação na argumentação dele, seja para concordar com ele, seja para discordar dele, seja para concordar em parte, porque, de certa forma, eu posso ser favorável ao que ele está dizendo, mas, ao mesmo tempo, observar pontos com os quais eu não concordo. Então, uma dica que faz com que a gente se mantenha, quando este tema é de interlocução, é nós falarmos o nome desse autor, né? Fazermos referência a esse autor já na introdução, fazermos isso ao longo dos parágrafos de desenvolvimento e retomarmos isso na conclusão. Por quê? Porque o tema, em última análise, é justamente a opinião que esse autor tem sobre um determinado assunto. Então, o tema do Brasil era a opinião da Marta Medeiros sobre o Brasil.
O tema que falava sobre os jovens era com base nas opiniões de Contardo Caligares acerca dos jovens. O tema que falava sobre música era com relação às ideias do jornalista que estava ali refletindo sobre a música brasileira. Então, por uma questão de segurança, assim como nas redações do Enem ou de qualquer vestibular, a gente sempre reforça a necessidade de se retomar, apresentar o tema, naturalmente, na introdução, mas retomar esse tema a cada parágrafo e, inclusive, na conclusão. Isso vale para esses temas de interlocução na URGS também. E, nesse caso, nós vamos retomar o autor, nós vamos falar das ideias do autor, nós vamos dizer segundo o psicanalista, de acordo com a escritora e assim por diante, para que nós não esqueçamos de que o nosso texto está sendo feito com base em um outro texto. Ele se coloca como uma interlocução com esse outro texto. Agora, uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar, o fato de, dos 3 últimos vestibulares, a URGS ter proposto esse tema de interlocução, não significa que no próximo vestibular, em fevereiro de 2022, será assim. Pode ser que seja, pode ser que não seja. A gente teve 3 vestibulares, mas a gente teve dezenas de outros vestibulares antes, com temas que não nos pediam para dialogar com um texto colocado. Havia textos de apoio e se fazia um questionamento mais abstrato. O que é amizade dos dias de hoje? Ou qual é o seu clássico da literatura? Ou qual o papel da crítica na convivência humana? O que é ter estilo? Vejam, são reflexões subjetivas, são reflexões bastante abstratas e filosóficas, mas elas não nos exigem uma menção a um determinado autor. Então, nós temos que estar muito atentos, porque o comando ele não vai aparecer no edital, o edital já saiu, e o que o edital nos diz é que é um texto dissertativo argumentativo. E isso ele sempre nos disse, desde lá de 1985. O que muda, e a gente pode perceber algumas mudanças, houve um período lá nos anos 90 em que a URGS exigia que esse texto tivesse uma parte narrativa para nós basearmos a nossa reflexão, ainda que fosse um texto dissertativo argumentativo. Isso ficou para trás, isso foi abandonado, não existe mais essa exigência. Nós tivemos agora esses 3 vestibulares com a proposta de interlocução, não sabemos se vai se manter assim. Há muitas possibilidades de comando, de orientação para a produção do texto dissertativo argumentativo. O que não costuma acontecer na URGS é a questão da solução. Lá no Enem, isso vale 20%, e nós sabemos, é uma das competências, das 5 competências, portanto, vale 200 pontos de 1.000. Nós sabemos que tem que ter agente, ação, meio, detalhamento, finalidade. Se não tiver, não vai ter os 200 pontos. Isso não acontece na URGS, a não ser que o tema nos leve a isso. Houve um tema agora recentemente também, recentemente nos últimos 10 anos, mas em que nós tivemos ali uma discussão que inclusive foi tema do Enem também numa prova de segunda aplicação, que era acerca da profissão de professor. E neste comando da prova da URGS havia a menção de que se quiséssemos, poderíamos sugerir formas de melhorar a situação, né? A pergunta da URGS era por que a profissão de professor é tão desprestigiada na sociedade brasileira. Nós vamos discutir, nós vamos falar de um motivo, vamos falar de outro motivo. Eventualmente, diante de uma problemática como essa, é natural que, ao final, nós apresentemos algum tipo de solução para o problema. Mas é importante lembrar que nem fica bem, né, nós fazermos a proposta de intervenção com agente, ação, meio, detalhamento, finalidade. Porque vocês já devem ter visto aqui, o último quesito lá fala sobre investimento autoral, que é algo que a URGS valoriza. E fazer uma proposta de intervenção tal qual o Enem exige, certamente não nos ajuda no quesito criatividade, né? Então, não é uma tradição da URGS fazer temas com solução, problemáticas sociais,
e nos encaminhem a uma solução. Aconteceu nesse caso aí da profissão de professor, aconteceu um outro tema que também falava sobre qualidade de vida no Rio Grande do Sul, mas não é a tradição. A tradição é mais filosófica, mais subjetiva, mais abstrata. Primeira pessoa do singular nunca foi muito bem-vinda na redação do Enem, justamente porque os temas não nos levavam a isso. Na URGS, costuma ser uma possibilidade ou até mesmo uma exigência. No caso do tema que diz qual é o seu clássico da literatura, bem, não tem muito como fazer esse texto se eu não colocar o meu clássico, a minha vivência, os meus aprendizados, a minha experiência de leitura daquele texto. Naturalmente eu vou falar sobre o texto, mas em determinados momentos eu vou falar de mim também. Mesmo que o tema não me exija isso, a URGS é bastante aberta a essa redação que diz que eu enxergo, que eu penso, que eu vejo. Então, não é um problema, não é um problema. No caso do Enem, não casa, né? Não é que seja proibido, mas não faz muito sentido. Lembrando que a redação do Enem, ela tem até 30 linhas, né? Menos de 7 ela zera. No caso da URGS, a gente tem de 30 a 50 linhas. Isso pode apavorar muita gente, mas calma, minha gente, não se apavore, porque o formato da folha da URGS ele é um pouco diferente. Na verdade, significa que a URGS ela permite que nós façamos um texto um pouco maior do que o do Enem. Mas o mínimo, ele, na verdade, ele é menor do que... 30 linhas da URGS costumam ser menos texto do que 30 linhas do Enem. Importante nós levarmos isso em consideração. As linhas da URGS são um pouco mais estreitas. Não é muito bem visto um texto com apenas 30 linhas na URGS, né? Eles estão nos oferecendo até 50. Não preciso fazer as 50, mas fazer umas 40 é de bom tom. Com uma letra mediana para pequena, claro que não posso ter uma letra imensa, tanto quanto o Enem, mas eu tenho uma liberdade um pouco maior, né? Costuma ser um problema no Enem a limitação de espaço para fazer uma discussão mais aprofundada. A URGS nos oferece linhas para a gente fazer esse aprofundamento, e eu sempre costumo dizer, eles estão nos oferecendo linhas. Eles querem algo em troca, eles querem um texto um pouco mais aprofundado, com exemplos mais bem analisados, com discussões mais profundas. Não precisa ser as 50 linhas, não precisa. Mas umas 40 eu acho que é uma boa média. O título do Enem, nós sabemos, é opcional, mas ele não é opcional na URGS e em nenhum vestibular. É necessário colocar título e mais do que qualquer coisa, é importante que esse título seja criativo. Então, não percamos a oportunidade de, no título, mostrarmos o nosso investimento autoral. É sobre isso que a gente tinha que falar. Não existe em nenhum momento da avaliação do Enem a questão do investimento autoral. Inclusive, quando lá no manual do avaliador se fala de autoria, eles deixam muito claro que a autoria não é ser criativo, a autoria é ter autonomia na produção do seu texto, na organização das suas ideias, na apresentação da sua argumentação. Está muito mais vinculado à organização do texto do que à criatividade. Na URGS, este é um critério de avaliação. Portanto, se o meu propósito é tirar 25 na URGS, que é a nota máxima, eu preciso ter investimento autoral. Qual é a boa notícia? Eu não preciso tirar 25 na URGS. Vejam, a URGS, diferentemente do Enem, tem notas que não são tão próximas da nota máxima. No Enem, a gente quer tirar 9.000, a gente quer tirar 1.000. A gente quer tirar 960, 920, a gente está feliz. Quando fica com uma nota um pouco abaixo, 880, 840, o pessoal já começa a ficar chateado. Na URGS, uma nota acima de 20, que equivale a 80% da nota máxima, o que seria 800 lá no Enem, é uma nota super bacana. Fiquemos felizes
caso obtenhamos 21, 22, acima de 23, esse texto beira a perfeição. Não sejamos tão exigentes com a redação da URGS. É importante ter isso em mente. Porque às vezes as pessoas ficam frustradas com 23, e eu digo para elas, mas só um minutinho, é uma nota ótima. Até porque não está aqui nesse quadro, mas é um fator que eu vou explicar daqui a pouco. A redação da URGS, ela dá um peso muito grande à avaliação de gramática. Metade da nota analítica é da gramática e a outra metade é do conteúdo. Vejam, aquilo que lá no Enem pesa 20%, que é a competência 1, o domínio da nota padrão, para a URGS é 50% da nota analítica. Já explico o que. Então, assim, qualquer errinho nessa redação da URGS vai descontar. A gente tem textos que são perfeitos, são criativos, têm investimento autoral, mas eles não têm 25, eles têm 24,25. Por quê? Porque tem uma vírgula, um acento e uma crase. Então, assim, é bem difícil a gente chegar nessa nota 25. Normalmente ninguém chega. Como é feita a avaliação da redação da URGS? São 2 avaliadores, assim como no Enem, mas a diferença é que são 2 avaliações diferentes. Uma é analítica. Analítica é uma avaliação que é mais técnica, ela está mais baseada numa conta, ela estabelece pesos, assim como eu disse para você, 50% do conteúdo, 50% para gramática. Ela é muito objetiva e para isso que ela está presente, né? Ela visa a diminuição dos erros de correção, né? Então ela tem critérios bastante objetivos, muito claramente estabelecidos. Qual é a desvantagem desse tipo de avaliação? Ela é um pouco artificial, porque quando nós estamos lendo um texto, no dia a dia, essa é a reflexão que a URGS propõe. No dia a dia nós lemos textos, nós estamos lá analisando, fazendo uma conta, né? Nós achamos o texto bom, achamos ruim, ou achamos mediano. Então, a avaliação analítica, ela se distancia dessa prática de leitura. Por isso que o outro avaliador fará uma avaliação que é chamada de avaliação holística, que não estará tão presa a contas, a números, a critérios tão objetivos. É uma avaliação mais ampla e que, claro, tem um nível um pouco maior de subjetividade. Os critérios são menos específicos, mas têm a vantagem de se aproximar um pouco mais da prática social da leitura, daquilo que nós fazemos quando lemos livros, notícias, artigos de opinião. O que a URGS faz? Ela dá o mesmo texto para um avaliador que vai fazer a leitura analítica e o mesmo texto para um avaliador que vai fazer a leitura holística, para que haja 2 olhares. É claro que esses olhares eles precisam se aproximar, porque se eles não se aproximarem, nós temos um erro de avaliação. Então, quando há uma discrepância superior a 25%, um avaliador deu 10 na holística e o outro deu 7 na analítica. Nós temos uma diferença de 3 pontos. A URGS vai dizer, não, só um minutinho, nós temos aqui um erro de correção. Ou um foi muito otimista, ou o outro foi muito pessimista. Esse texto vai para a terceira avaliação. Agora, se um deu 10 e o outro deu 9, nós não temos um erro de correção, nós vamos fazer uma média e vamos transformar essa nota numa nota sobre 25. Como é feita essa avaliação analítica, como eu disse para vocês, ela tem critérios bastante objetivos que visam dar uma leitura mais séria, né? Com menos espaço para erro. Nós temos uma contagem dos desvios gramaticais, e o único perdão que a URGS concede a vocês diz respeito às convenções ortográficas, que é a forma como as palavras são escritas, se com S, com C, se tem hífen, se não tem hífen, se vai acento, se não vai acento, letra maiúscula, letra minúscula. Podemos ter até 2 desvios e ainda assim não ter nenhum tipo de desconto. A partir do terceiro já temos desconto, e a partir de 5 erros, 6, 7, 8, 9, 10, 30, não se desconta mais do que isso. O que significa? Que a URGS está nos mostrando que esse é um problema menor para eles.
Há problemas que vão ser mais graves, por exemplo, semântica, que é a inadequação do uso de palavras. Palavras utilizadas com um sentido que não é aqueles que elas efetivamente têm. Ou ainda, a repetição de palavras também vai ser descontado no caso de semântica, sobretudo quando for muito próximo, né? Essa repetição ela também pode ser um problema a ser descontado na avaliação de coesão, que está mais relacionada à estrutura e conteúdo. Também dá a um peso maior a pontuação, veja só. O uso de vírgula, de ponto final, de ponto e vírgula, está sendo avaliado nessa contagem da expressão e tem um peso semelhante ao da semântica. Mas o peso maior, veja só, está relacionado à sintaxe e à morfossintaxe, que engloba grande parte daqueles assuntos que nós examinamos em língua portuguesa. A concordância verbal e nominal, o uso dos pronomes ou lhe, função de objeto direto, função de objeto indireto, o uso de crase, a regência dos verbos, o uso dos pronomes, a ambiguidade, as frases mal estruturadas, frases siamesas, frases fragmentadas, problemas de paralelismo sintático. Então, há uma grande quantidade de problemas que vai ser descontada na questão do número 4, que é de sintaxe e morfossintaxe. Por que isso é tão importante e tem quase metade dessa avaliação de expressão? Porque isso é determinante para o entendimento da forma como aquelas palavras estão se relacionando. Exige um conhecimento bastante proficiente da língua, né? A gente sabe que a língua ela é um conjunto de signos, mas também um conjunto de normas de combinação desses signos. E essas normas e a sua repercussão estão sendo observadas aqui na avaliação de sintaxe e de morfossintaxe. Existe uma outra avaliação que vale metade dessa nota analítica, que é a avaliação de conteúdo. Aqui a gente se aproxima bastante da questão do Enem. O fato de o texto ser dissertativo, de ele ser organizado do ponto de vista dos seus parágrafos, de ele ter uma abordagem adequada do tema e uma clareza de um ponto de vista, de ele fazer uso de um conteúdo que efetivamente contribui para a argumentação, e entra aqui essa análise do repertório sociocultural, do nível de informatividade e de como as informações, os dados, as referências históricas ou literárias efetivamente se relacionam e contribuem para essa argumentação. Nós temos uma avaliação de coesão textual, que é a competência 4 lá da redação do Enem, o uso das conjunções, a não repetição de palavras, né, aqueles recursos coesivos referenciais, que servem para que não haja repetição de palavras. E temos, por fim, como eu já disse para vocês, o investimento autoral, que é um diferencial da avaliação da URGS. Importante observar que esse investimento autoral, ele tanto está relacionado à questão das ideias, então aqui sim, opiniões que fujam um pouco ao lugar comum, relativizações, né? Eu não concordo nem discordo, eu concordo parcialmente, eu acho que ele está certo, mas eu vejo um problema na sua argumentação. São textos que são um pouco diferenciados, eles saem daquele lugar comum, está certo, está errado, né? No caso de nós estarmos falando dos temas de interlocução. Mas o investimento autoral, ele também é observável no investimento retórico, no vocabulário, nas construções um pouco mais complexas dos períodos. Então, existe aqui uma parte que é formal também desse investimento autoral, que não está exclusivamente vinculada ao conteúdo. Essa, portanto, a avaliação analítica, como eu disse para vocês, a expressão 50%, o conteúdo 50%, uma nota sobre 10. Essa nota é comparada com a avaliação holística, que é mais global, e aí a gente chega à nota final. Vamos ver exemplos, né? O último tema que a URGS trouxe para nós, o tema de 2020, como eu disse para vocês,
era aquele texto que falava sobre música. Em resumo, você deverá escrever um texto dissertativo que apresente o seu ponto de vista acerca das ideias veiculadas pelo texto do jornalista a respeito da música brasileira. Então, é sim texto de interlocução. Quando ele diz apresente seu ponto de vista acerca das ideias de outra pessoa, então é aquele texto no qual nós vamos ter que mencionar essa pessoa, mencionar as suas ideias, falar que elas estão certas, falar que elas estão erradas. Causou um pouco de confusão em 2020, porque esse não era efetivamente um artigo de opinião, e sim uma reportagem escrita pelo jornalista, na qual ele ouvia diferentes estudiosos, né, pessoas que conhecem esse assunto. Esse texto que a gente vai ler, ele faz menção a esse jornalista e também faz menção àquelas pessoas que realmente opinam dentro da sua reportagem. Vamos ver como é que ele faz. Olha só, o título, como eu disse para vocês, o título é importante, né? Ele é, em primeiro lugar, ele é obrigatório, e, em segundo lugar, ele é um momento de criatividade, é um momento em que a gente pode mostrar que ali nós temos um investimento autoral, é algo que tem a ver com essa avaliação da URSS. Então, não deixe o título para trás e se utilize das ideias do seu próprio texto para a construção desse título. Vamos ver a introdução. Ao ler o questionamento "A música brasileira está pior?", intrigou-me o fato de um tema como o da superioridade cultural ainda ser discutido em pleno século XXI. Embora o texto do jornalista Leonardo Lixotti, que é quem escreveu o texto base, tente refutar semelhante questão, creio que seja necessária maior ênfase para tal. Assim, a análise da fala do compositor João Cavalcante e da afirmação da radialista Patrícia Palumbo é essencial a fim de se compreender que a crítica à música brasileira da atualidade não é uma crítica musical, mas uma forma velada de exposição de preconceitos sociais, os quais, lamentavelmente, assemelham-se aos julgamentos etnocêntricos do século XIV. Em um país tão plural, são inadmissíveis críticas tão infundadas. Então, veja só, a introdução, como qualquer introdução, ela começa mencionando o tema. E, nesse caso, o tema são as minhas ideias acerca das ideias do Leonardo Lixotti. Então, eu tenho que falar algo do Leonardo Lixotti. Eu tenho que falar que ele fez um texto no qual ele levanta esse questionamento. A música brasileira está pior? O assunto desse texto, dele e também do meu, naturalmente, é a música brasileira. Mas eu não posso deixar de mencionar esse Leonardo Lixotti, com base nas ideias que ele traz, que vai ser construída a minha argumentação. A opção aqui deste autor foi de trazer na introdução os seus argumentos, e os seus argumentos estão ancorados nas ideias que o Leonardo Lixotti traz para o seu próprio texto. Por isso ele menciona João Cavalcante e menciona esta radialista Patrícia Palumbo, porque elas estão mencionadas lá no artigo, na reportagem do Leonardo Lixotti. Então, algumas características que têm a ver com a redação URGS. Vejam a presença da primeira pessoa. E essa primeira pessoa, ela entra naturalmente. Vejam que a gente não tem a obrigatoriedade de dizer, na minha opinião, eu penso. Ele poderia não trazer essa primeira pessoa, ele trouxe e está tudo bem, a URGS está super de boas com relação a essa primeira pessoa aparecendo aí. Vejam que existe um ponto de vista, ele concorda, né, com as opiniões do Leonardo Lixotti, e ele mostra por onde ele vai andar, e tem marcas desse posicionamento, né? Não é uma crítica musical, mas uma forma velada de exposição de preconceitos. Essa é a ideia principal abordada naquela reportagem. Esse, lamentavelmente, mostra um posicionamento. Essa a articulação do verbo ser com um adjetivo, como a gente já viu, é uma forma de mostrar opinião. São inadmissíveis essas críticas. Então, existe aqui um ponto de vista que, inclusive, é bastante crítico com relação a essa visão preconceituosa acerca da música brasileira. Vamos ver os desenvolvimentos. No primeiro momento, cabe ressaltar a fala presente no texto do jornal O Globo, na qual o compositor João Cavalcante afirma
que a crítica à música atual não se refere às suas características, mas à incompreensão acerca de nossa diversidade. Então, o que acontece? Ele concorda com o que os caras estão dizendo e ele traz o que os caras estão dizendo para o seu texto para concordar. Nessa ótica, analisar os supostos argumentos que tentam desqualificar a cultura em massa é importante para se entender que eles não pretendem ser parte de uma contestação musical de fato. Para os críticos, as canções de hoje são simples e repetitivas. Entretanto, consoante o compositor, que também não é fã da repetição e da forma musical, caso esse fosse realmente o ponto que desagrada os que criticam, estes teriam que pôr em sua lista de músicas ruins diversos sucessos brasileiros e internacionais. Assim, percebe-se que há um preconceito social escondido nas contestações ao funk, ao rap, ao sertanejo, gêneros nascidos nas periferias e sertões, os quais são desvinculados da cultura das classes média e alta, as quais creem fielmente que aquilo que elas não escutam e não gostam não é digno de ser apreciado. Então, vejam, ele parte das ideias que este compositor traz na reportagem do Leonardo Lixotti para fazer a sua apresentação, a sua criticidade. Então, na verdade, então, ele pega aquilo ali e aumenta, né? Ele torna, porque ele concorda, afinal de contas, então ele torna mais explosiva essa crítica que já está presente lá, justamente porque ele está concordando. Vejam as menções ao texto base, a fala presente no texto do jornal o Globo, consoante o compositor. Que compositor? Esse João Cavalcante, que é citado no texto do Leonardo Lixotti. E ele encerra, como a gente está acostumado a fazer na redação do Enem, seja em qualquer redação, o encerramento do parágrafo de desenvolvimento é o momento de pronunciarmos a nossa visão crítica acerca daquela realidade. No caso do Enem, nós falamos sobre as causas da falta de registro civil e opinamos sobre elas. No caso de um texto sobre música, nós fazemos essa visão crítica acerca daquilo que nós estamos abordando. Agora vejam, nós não estamos fazendo uma reinvenção do texto dissertativo argumentativo, porque ele tem introdução, desenvolvimentos e conclusão, e porque, em grande parte da sua avaliação, o que chama atenção também é o uso dos conectores, dos elementos coesivos, a coesão textual, a organização, a articulação dessas ideias certamente estão sendo consideradas e certamente são levadas para a avaliação. Segundo desenvolvimento, segue-se utilizando desses recursos coesivos, faz a coesão interparágrafo, mesma coisa, igual o Enem, só que, claro, a abordagem é outra. Ademais, em um segundo momento, faz-se necessária a análise da afirmação preconceituosa da radialista Patrícia Palumbo, na qual fica evidente o preconceito social associado à música. Para a jornalista do Vozes do Brasil, a cultura de massa é destinada a um público que não lê os clássicos, não vai a concertos e muitas vezes nem estuda. Novamente, se percebe a ignorância quanto à realidade do cenário musical brasileiro. Então, essa é uma das entrevistadas da reportagem que ele traz para o texto, não para concordar, agora para discordar. Se percebe a ignorância quanto à realidade do cenário musical brasileiro, pois muitos dos sujeitos que consomem os gêneros repetitivos são universitários. Será que a radialista crê que em festa de faculdade são tocados Chopin, Saint-Saëns e Bach? Creio que não. Todos sabem que, inclusive, a elite do país usufrui a música dita ruim. Contudo, por preconceito, esta não é associada apenas à periferia e ao público não letrado. Dessa forma, a própria fala de Patrícia corrobora o que João Cavalcante defende. Não se critica a música, mas sua origem. De modo muito triste, o fantasma do etnocentrismo parece novamente rondar nosso país. Porém, em vez de circular na forma de relatos da literatura informativa, extremamente preconceituosa, falo, ou seja, faz esse trabalho, faz esse serviço, sob forma de crítica musical, em teor nada diferente daquele de antigamente.
E aí a gente vai ver que ao final, aqui então a gente permanece com os elementos coesivos, mas ao final do parágrafo, né, no momento de maior criticidade, também, assim como no D1, ele faz essa referência literária que, na verdade, justifica aquilo que apareceu na introdução, porque lá na introdução ele já fala também dessa literatura, dessa ideia etnocêntrica, e ele faz uma costura com esse fantasma, né? Lembra do título do texto, Um Fantasma Pior que o da Ópera. Ele está fazendo, então, essa relação do fantasma com a música. Vejam que a ideia de ópera, ela está associada a essa visão preconceituosa que ele menciona aqui, né, dessa radialista, que fala que a música efetivamente seria dos concertos, seria dos clássicos, e não seria do funk, da música sertaneja, do rap. Conclusão desse texto, proposta de intervenção, não tem proposta de intervenção. É a reafirmação do tema e do posicionamento deste autor que o escreveu. Por conseguinte, nexo conclusivo naturalmente, depreende-se que o que se questiona no texto lá, né, não é a qualidade da música brasileira, mas a validade da cultura produzida longe do tradicional. Sob falsos argumentos, então, são expostos infundados preconceitos contra as periferias, acusadas de criar músicas repetitivas destinadas a quem não tem escolaridade. Ademais, atesta-se a incompreensão por parte dos críticos da enorme pluralidade do nosso país, da qual advém músicas diferentes que traduzem suas realidades, que mostram o meio no qual são criadas e que, por isso, não são passíveis de ser julgadas inferiores. Então, vejam, diante daquele questionamento que abre o texto, né, a reportagem do Leonardo Bischotti, vocês podem encontrar facilmente o tema na internet. Ele tem o texto base, né, com o qual a nossa redação tem que dialogar, esse questionamento. Será que essa visão, né, que se tem de que a música brasileira está pior, ela não é um olhar um pouco preconceituoso? Este autor desta redação, que obteve uma nota altíssima, ele concorda, ele diz realmente, isso é uma visão preconceituosa. O texto introdução, desenvolvimento, conclusão. O texto tem coesão, o uso dos articuladores. Cada parágrafo de desenvolvimento tem um motivo para existir. Nesse caso, ele optou por concordar com um dos entrevistados e discordar da outra entrevistada. Manifestações desse posicionamento, menções ao seu repertório sociocultural e uma conclusão que, na verdade, é uma síntese do que foi abordado ao longo de toda a redação, uma vez que nós não temos efetivamente um problema a ser resolvido e, portanto, não temos que fazer uma proposta de intervenção. Agora, uma coisa muito importante que eu já disse para vocês, os últimos 3 vestibulares foram construídos a partir dessa organização na qual nós temos um texto de interlocução, em que nós temos que concordar, discordar, concordar parcialmente, a partir das ideias expostas por um autor. Será assim no vestibular que nós faremos em 2022? Não sabemos, pode ser que sim, pode ser que não. E por isso precisamos estar preparados também para fazer outros tipos, não são tipos, na verdade, outros encaminhamentos do mesmo tipo, de texto dissertativo argumentativo. Por isso, eu trouxe para vocês um outro exemplo de uma redação URGS que não agora está preocupada com a interlocução, mas sim com uma reflexão. O texto que nós vamos ler é sobre a proposta de 2015. Na sua opinião, o que é amizade nos dias de hoje? Uma reflexão filosófica diante de uma questão que está aí na atualidade. O texto falava sobre internet. É importante a gente observar que o texto de apoio, embora não seja para nós estabelecermos uma conversa com ele, ele serve para nós entendermos sobre o que se está falando. A questão aqui não é sobre amizade, não. É diante desse contexto em que as pessoas se comunicam muito através de redes sociais,
e somam milhares de amigos ou seguidores. A amizade, ela efetivamente é a mesma coisa que já foi, mudou. O que é a amizade nos dias de hoje? Para tanto, expressar a sua opinião sobre o que caracteriza a amizade nos dias atuais, apresentar argumentos que justifiquem o ponto de vista e organizar esses argumentos dissertativos. Uma obviedade, obviamente todo mundo vai fazer isso. Então, olha essa redação aqui. Tão perto, tão longe. Título obrigatório, ele é importante e ele é um momento de ser criativo. A gente percebe aqui uma intertextualidade com aquele filme que se chama Tão Longe, Tão Perto, né? Vamos dar uma olhada, então, na introdução. Dom Quixote e Sancho Panza, Sherlock Holmes e Watson, Harry Potter, Ron e Hermione, Riobaldo e Diadorim. A literatura está repleta de amigos, seres humanos que, por alguma razão, estabeleceram uma conexão legítima e, para eles, vital. Vejam, essa estratégia, ela é velha conhecida nossa de quem está se preparando para fazer a redação do Enem. Ela é chamada de contextualização, uma forma de nós abrirmos o texto de uma maneira um pouco diferente, inusitada, e mostrarmos aí para o Enem o repertório sociocultural, para a URGS, investimento autoral. Sim, nós trazermos essa intertextualidade, essa menção a obras literárias, certamente é uma forma de nós encantarmos o nosso avaliador e mostrarmos para ele que o nosso texto tem diferenciais. Claro que o tema vai ter que aparecer logo depois disso, então, de fato, a amizade é um relacionamento que envolve pré-requisitos para se concretizar com o sucesso, tais como o afeto, a lealdade, a parceria e a convivência. Na era da conectividade, a relação entre amigos é quase um desafio. Então, o que é amizade nos dias de hoje? A amizade é quase um desafio, já que os encontros presenciais são menos frequentes e reduzem o convívio. Além disso, a comodidade no uso de aplicativos e redes sociais, apesar de encurtar distâncias, permite um contato constante, porém, muitas vezes superficial. A gente percebe aqui uma visão crítica. Nós não temos muito tempo, por isso nós estabelecemos amizade utilizando os recursos tecnológicos de que dispomos, porque o tema nos leva para isso, mas isso pode ser superficial. Daí o título, né? Tão perto, tão longe. Primeiro desenvolvimento. Para que um relacionamento possa perdurar, deve ser construído e mantido através de convivência, empatia e cumplicidade. Essas condições valem para relações amorosas, familiares e de amizade. Todavia, na atualidade, a sociedade vive uma rotina acelerada, de tempo escasso e acúmulo de atividades. Essa sobrecarga de compromissos impacta diretamente em suas interações sociais. Sendo assim, a utilização da tecnologia para tentar encurtar as distâncias acaba sendo adotada como medida para driblar a falta de tempo e manter contato. Nesse sentido, grupos de WhatsApp e conversas no Facebook são soluções criadas para minimizar saudades e manter amizades importantes e leais. Então, aqui, neste parágrafo, se aborda essa justificativa para a migração das amizades para os ambientes tecnológicos, né? As pessoas não têm tempo e, por isso, elas acabam se utilizando desses recursos para minimizar saudades e manter amizades importantes e leais. É quase uma visão otimista acerca dessas tecnologias. O que vai acontecer no D2? Entretanto, olha só, a gente já percebe uma mudança de enfoque. É um conector interparágrafos adversativo, que está mostrando, então, um outro olhar. A utilização de recursos digitais deve servir como meio agregador e não como substituto para os encontros presenciais. Isso ocorre porque, havendo essa substituição, a amizade ficará fadada à superficialidade e não se sustentará. Ocorrerá, nesse caso, a banalização do relacionamento, em que as interações não se aprofundam e perdem significado. A partir disso,
Um amigo deixará de ter fundamental importância na vida de alguém, transformando-se em uma mera conexão na rede social. Por fim, os diálogos, aos poucos, poderão perder a profundidade que só um relacionamento forte proporciona, além de se tornar cada vez mais escassos. Então, a gente percebe aqui que nesse segundo desenvolvimento existe uma visão crítica com relação aos relacionamentos, às amizades estabelecidas e mantidas a partir das redes sociais. Qual é a conclusão? Portanto, a amizade nos dias de hoje não difere da de outros tempos, nem daquelas eternizadas na literatura e no cinema, conversando lá com a nossa introdução. O que muda são as maneiras de preservá-la em função das mudanças tecnológicas que influenciam a rotina da sociedade atual. Investir tempo, dedicação e interesse, conciliando os espaços online e offline, é a grande solução para ter sempre por perto os grandes e verdadeiros amigos. Veja que na conclusão desse texto, além de nós termos essa síntese, nós temos uma solução. Sim, a última frase, investir tempo, dedicação e interesse, conciliando os espaços online e offline, é a solução, tá aí a palavra, inclusive, para ter sempre por perto os grandes e verdadeiros amigos. Só que, óbvio, não é a proposta de intervenção. Este texto não exigiria essa solução, mas, diante da discussão que o autor propôs, de que nós temos aí uma problemática, de certa forma, porque as amizades estão se esvaziando, ele viu a necessidade de, para fechar o texto, trazer um caminho, uma forma que ele enxerga mais adequada de fazer com que as amizades perdurem e não sejam substituídas por conexões em redes sociais. Veja que a diferença desse texto em relação ao que a gente leu anteriormente, portanto, a diferença de 2015 em relação a 2020, vejam que o primeiro vestibular que teve essa proposta de interlocução foi 2018, 17, 16, 15, tá aí, foram temas normais. Então, essa é uma preocupação que eu acho que nós temos que ter. Nós não necessariamente vamos fazer uma redação de interlocução. Não sendo uma exigência, não havendo essa exigência de que precisamos dialogar, qual é a sua opinião sobre as opiniões do autor, nós vamos fazer uma dissertação normal, uma reflexão acerca da pergunta. Portanto, o que eu acho que nós precisamos primeiramente levar em consideração não é um bicho de 7 cabeças fazer a redação da URGS, ela é também um texto dissertativo, argumentativo, tal qual nós conhecemos, com introdução, 2 desenvolvimentos, conclusão. A coesão textual será considerada, a organização dos parágrafos, o D1 diz uma coisa, o D2 diz outra, ou eles se somam, ou eles se opõem, ou eles estabelecem uma relação de causa e consequência. A organização interna dos parágrafos, com uma apresentação, uma explicação, uma exemplificação, uma análise dos dados sempre, um fechamento de cada um dos parágrafos de desenvolvimento com uma opinião crítica em relação àquilo que foi desenvolvido, foi abordado, tudo isso se mantém. O que difere, naturalmente, são os temas que nos são propostos e, sobretudo, o parágrafo de conclusão, no qual nós não precisamos ter uma proposta de intervenção. Por fim, uma dica fundamental: não deixe de revisar o seu texto. A URGS dá uma grande importância e tem um peso fundamental na nota final da redação à gramática. Revisar 1, 2, 3, quantas vezes pudermos, diante do tempo que nós teremos para fazer esse texto, que não é um tempo curto, né? Não costuma ser um tempo curto para fazermos a nossa prova e a redação. Tudo bem? Um grande abraço a todos e nos vemos por aí. Tchau, tchau.